Senhor Presidente, senhores deputados, obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, colega Ministra da Presidência, é uma honra apresentar a proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. Nós, o Governo, assumimos o desafio da consolidação do ensino superior cabo-verdiano como um dos objetivos de desenvolvimento, tendo em conta que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável traçado pela Agenda 2030 das Nações Unidas é a educação de qualidade, garantindo-se o acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O Governo de Cabo Verde, alinhado com esta agenda das Nações Unidas e os ODS, elegeu como propósitos do Plano Estratégico da Educação e Ensino Superior 2021-2026 a excelência, eficiência e internacionalização da educação superior, com ações focadas na regulação e financiamento, consolidação institucional, expansão e qualificação, apoio estudantil e reestruturação e inovação. Com efeito, o ensino superior em Cabo Verde traduz um dos pilares fundamentais do desenvolvimento económico e social do país, constituindo-se como um fator essencial para a formação de capital humano qualificado e para a promoção da competitividade nacional. Entretanto, um dos grandes desafios que Cabo Verde tem pela frente, de modo a garantir a qualidade e a democratização do ensino superior, é precisamente a sustentabilidade financeira deste setor, exigindo-se a definição e implementação de políticas públicas consistentes e inovadoras. O acesso e a permanência do ensino superior em Cabo Verde continuam a ser fortemente influenciados pela capacidade económica dos estudantes e das suas famílias. Ora, a limitada capacidade financeira das famílias mais vulneráveis tem efeitos que se refletem no ingresso dos estudantes nas universidades nacionais, não obstante medidas de reforço da ação social universitária implementadas pelo Governo ao longo dos últimos anos. Apesar dos vários mecanismos de apoio financeiro que vêm sendo implementados pelo Governo e por outros organismos públicos e privados, tais como bolsas de estudo, isenções ou reduções de propinas, acesso a residências universitárias a custos controlados, subsídios de transporte, entre outros, certo é que muitos estudantes continuam a enfrentar dificuldades em suportar os custos associados aos estudos universitários, incluindo propinas, alojamento, alimentação, transportes e materiais académicos, dificuldades essas agravadas pelas sucessivas crises internacionais, pelos choques climáticos extremos, nomeadamente secas ou tempestades, que vêm assolando em algumas regiões do país, com impacto significativo na economia nacional. Face a esta pressão económica e social, derivada da conjuntura exógena sobre as famílias e a necessidade de garantir a continuidade dos estudos, exigem soluções complementares que conciliem a formação académica com oportunidades de geração de rendimentos, sem comprometer o tempo de estudo necessário e a qualidade do percurso académico. É sob este desidrato e visando a consolidação das medidas de políticas públicas mais abrangentes de apoio financeiro ao ensino superior que se pretende criar instrumentos suplementares que reforcem a equidade no acesso, melhorem as condições de permanência e promovam a autonomia económica dos estudantes. A elaboração de um regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários enquadra-se nesta estratégia, constituindo uma medida de política pública destinada a complementar os rendimentos do estudante com o propósito de financiar a sua formação sem comprometer os seus estudos. A integração entre estudo e trabalho temporário é uma prática consolidada em várias jurisdições, em vários países, com objetivos comuns. A promoção concomitante do financiamento da educação, da experiência profissional e a inclusão social. Em Cabo Verde, não obstante existirem mecanismos laborais gerais que permitem a contratação a termo ou ocasional de trabalhadores, estes estão pensados mais para satisfazer necessidades temporárias do empregador e não do estudante trabalhador. Por outro lado, existem normativos como o Código Laboral
e o Estatuto do Trabalhador Estudante, que dispõem de regras aplicáveis que visam proteger o trabalhador estudante e assegurar o seu direito à formação académica, mas tais instrumentos não concedem uma resposta completa e satisfatória, nem garantem a flexibilidade necessária para a conciliação do estudo e do trabalho, afigurando-se assim necessária uma regulamentação clara que propicie a compatibilização do trabalho com o percurso académico, consiga equilibrar a carga académica e a experiência profissional, garantindo concomitantemente a segurança jurídica, a flexibilidade contratual e a proteção dos interesses do estudante-trabalhador. O regime que se propõe procura responder aos desafios de financiamento do ensino superior, alinhando-se com boas práticas de países que adotaram políticas semelhantes para apoiar financeiramente os estudantes, fomentando-se a inclusão e a compatibilidade académica, tendo como principais objetivos reforçar a capacidade financeira dos estudantes, diminuindo o risco de abandono do ensino superior por razões económicas, melhorar as condições económicas dos estudantes universitários e redução das desigualdades de acesso, diversificar as fontes de financiamento do percurso académico, promover experiências profissionais alinhadas com competências transversais valorizadas no mercado de trabalho, reduzir práticas irregulares ou ilícitas e reforçar a proteção social dos estudantes, garantir a compatibilidade entre trabalho e frequência académica, preservando o sucesso escolar, promover oportunidades de trabalho regulado e formativo, facilitando a transição para o mercado de trabalho após a conclusão dos estudos e contribuir para a qualidade e sustentabilidade do sistema de ensino superior. Ademais, o regime jurídico ora proposto propicia oportunidades de trabalho regulado e experiências profissionais alinhadas com competências transversais valorizadas no mercado de trabalho, facilitando a transição para o mercado de trabalho após a conclusão dos estudos. É com esta fundamentação que nós submetemos à Assembleia Nacional a proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários, na expectativa de que estamos alinhados com a própria vontade dos estudantes, mas em particular com a necessidade da consolidação do sistema universitário cabo-verdiano para propiciar a inclusão social, por um lado, dos estudantes, mas para reduzir as assimetrias, quer sociais, quer territoriais, de acesso ao ensino superior, como vetor principal do desenvolvimento do capital humano e do desenvolvimento nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela apresentação do diploma. O diploma baixou à Comissão Especializada da Juventude, aliás, Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desportos e Questões Sociais, e à Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. Passo a palavra ao relator da Comissão de Educação para fazer a apresentação sucinta do relatório e parecer. Será a senhora deputada Antonieta Moreira a fazê-lo. Tenha a bondade. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Boa tarde. Relatório parecer, introdução. Ao abrigo do disposto no artigo 30 do Regimento da Assembleia Nacional, a Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais reuniu-se no dia 18 de outubro, pelas 10 horas, na Sala Multiusos da Assembleia Nacional, para apreciar na generalidade e emitir parecer sobre a proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. Enquadramento e análise. De acordo com a exposição de motivos, o Governo assume que o ensino superior em Cabo Verde é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento econômico e social do país e, como tal, constitui-se como um fator essencial para a formação de capital humano qualificado e promovendo a competitividade nacional. Neste sentido, o Governo pretende criar instrumentos que reforcem a equidade no acesso, melhorem as condições de permanência e promovam a autonomia econômica dos estudantes. Considera ainda ser necessária uma regulamentação clara e que
e que propicie a compatibilização do trabalho com o percurso acadêmico, que consiga equilibrar a carga académica e a experiência profissional, garantindo concomitantemente a segurança jurídica, a flexibilidade contratual e a proteção dos interesses dos estudantes trabalhadores. Contudo, a proposta de lei tem por objetivos reforçar a capacidade financeira dos estudantes, diminuindo o risco de abandono do ensino superior por razões econômicas, melhorar as condições econômicas dos estudantes universitários e redução das desigualdades de acesso, diversificar as fontes de financiamento do percurso acadêmico, promover experiências profissionais alinhadas com competências transversais valorizadas no mercado de trabalho, reduzir práticas irregulares ou ilícitas e reforçar a proteção social dos estudantes, garantir a compatibilidade entre trabalho e frequência acadêmica, preservando o sucesso escolar, promover oportunidades de trabalho regulado e formativo, facilitando a transição para o mercado de trabalho após a conclusão dos estudos e contribuir para a qualidade e sustentabilidade do ensino superior. Parecer da Comissão. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais, após a análise da proposta de lei, entende que a mesma está em condições de ser submetida ao plenário para discussão e votação. Assembleia Nacional, 17 de março de 2026, o presidente José Eduardo Moreno, a relatora Antonieta Moreira. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, relatora da Comissão de Educação, pela apresentação do relatório de parecer. Agora convido o senhor ou a senhora, deixa-me ver, o senhor deputado Hilton Rodrigues, na qualidade de relator da primeira comissão, para fazer a apresentação sucinta do relatório, parecer. Tenha bondade. Muito bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Assembleia Nacional, Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. Proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. A presente iniciativa legislativa, apresentada pelo Governo, tem como objetivo aprovar o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. O presente regime jurídico organiza-se em 22 artigos que regulam matérias como o âmbito de aplicação, os objetivos preconizados, os requisitos necessários para ser parte de contrato temporário para estudantes universitários, as entidades empregadoras que podem contratar temporariamente estudantes universitários, a entidade gestora do programa de trabalho temporário, neste caso é gerido pela FICAS, os procedimentos para candidatura ao trabalho temporário, a forma de duração, renovação e cessação do contrato de trabalho, os direitos e deveres entre as partes, o período normal de trabalho, devendo o horário ser flexível, a remuneração mensal a que tem direito o trabalhador estudante universitário e os incentivos fiscais atribuídos. O proponente justifica a iniciativa considerando que constitui uma medida de política pública destinada a complementar os rendimentos do estudante com o propósito de financiar a sua formação sem comprometer os estudos. Evidencia que, em Cabo Verde, não obstante existirem mecanismos laborais gerais que permitam a contratação a termo ou ocasional de trabalhadores, estes são pensados mais para satisfazer necessidades temporárias do empregador e não do estudante trabalhador. Enquadramento. A iniciativa legislativa em apreciação, apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa e da competência política nos termos da linha B do número 1 dos artigos 157 e 203 da Constituição da República
e, no caso, a matéria da presente proposta de lei recai para o âmbito da competência política e legislativa genérica da Assembleia Nacional, de acordo com o disposto na linha B do artigo 157 da Constituição, carecendo deste modo de uma maioria absoluta dos deputados presentes para sua aprovação, conforme o número 2 do artigo 161 do mencionado diploma. Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, verificou-se não existir iniciativas sobre matéria idêntica. Conclusão. Face ao exposto, a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado é de parecer que os requisitos de forma a que a tramitação exigíveis pela Constituição, pelo regimento da Assembleia Nacional e pelas demais legislações pertinentes mostram-se, no essencial, satisfeitos, pelo que emite o parecer favorável à proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudante universitário. Palácio da Assembleia Nacional, 9 de abril de 2026, a Presidente da Primeira Comissão, deputada Carmen Martins, e o relator, deputado Ailton Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Deputado Ailton Rodrigues, relator da Primeira Comissão, pela apresentação do relatório de parecer. Pronto, então vamos entrar em período de esclarecimentos. São 30 minutos para esclarecimentos, mais o restante tempo para debate. Mas, se entenderem por bem, podemos entrar já esclarecimentos e debate ao mesmo tempo. Portanto, as inscrições estão abertas. O Sr. Deputado líder parlamentar do PSV tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Tinha um questionamento em relação à situação laboral, tendo em conta a obrigação, portanto, de retenção nos contratos que forem celebrados com os estudantes referentes ao INPS. Não é? Há uma referência aqui de que, portanto, as pessoas coletivas e singulares que estão enquadradas na contabilidade organizada ficam isentos relativamente à prestação devida à entidade, pela entidade patronal para o regime obrigatório da Segurança Social. Em contrapartida, o Estado compensa a entidade pela não retenção. No entanto, eu não vejo, bom, tendo em conta também alguma limitação de tempo, é para questionar o Sr. Ministro se a obrigação deve-se manter em relação à inscrição do estudante na Segurança Social, para poder beneficiar de proteção, mesmo que seja neste período. Mas como eu não o vi no texto, era para questionar se não estiver, devíamos pensar em incluir para que não haja desproteção, porque o prazo que se estabelece para a celebração do contrato é, portanto, no mínimo de 12 meses, correspondente ao período letivo. Portanto, isto já passa o período de 4 meses, que é da obrigatoriedade das entidades terem que reportar e inscrever os trabalhadores na Segurança Social. Portanto, como eu não identifiquei, era para questionar o Sr. Ministro se esta questão foi efetivamente incluída, se não, para que se considere fazê-lo agora. Nós vemos este diploma com bons olhos, achamos que é um regime que facilita efetivamente o próprio cumprimento do período curricular, principalmente porque há horas complementares que os estudantes precisam fazer para terminar, portanto, o ciclo de formação, e isto facilita que tenham acesso a empresas, ou mesmo entidades públicas, em um regime favorável para que se facilite a entrada dos estudantes e, no fundo, ganhem experiência no período em que estão a se formar. Uma outra questão tem a ver com a FICAS. Verifica-se que há interesse de se concentrar na FICAS enquanto entidade, portanto, para fazer alguma fiscalização, preparar depois relatórios, no fundo acompanhar o processo dos estudantes no período em que exercerão, portanto, atividade laboral com limitações de horários, etc. Cabo Verde tem um número considerável de estudantes universitários que beneficiarão deste diploma, não é? Se considerou o reforço das condições do FICAS, porque acho que haverá, previsivelmente, um aumento considerável de trabalho, principalmente para a obrigação que decorre do FICAS
por aquilo que vemos aqui. Há um número variado aqui de competências que são atribuídas à FICAS, constante do artigo 6º, divulgar, garantir objetividade, imparcialidade, apoiar os estudantes, receber e avaliar cada candidatura, selecionar as candidaturas, não é? No fundo, supervisionar, ficar como entidade intermediária, mas produzir também e divulgar depois relatórios. Se considerou esta possibilidade e o que é que se pretende, portanto, tendo em conta estas alterações, com a FICAS para que possa cumprir todo este número considerável de competências que se transfere à entidade. São essas questões, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do PSV. Mais alguma intervenção? O Sr. Ministro quer intervir? Tem a bondade, Sr. Ministro da Educação. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos a intervenção do Sr. Deputado Clóvis. Relativamente à primeira questão de inscrição dos estudantes trabalhadores no sistema de segurança social. Bom, esta questão está regulada na Lei Geral, a inscrição dos contratados em regime de trabalho laboral. A inscrição é obrigatória no ENPS e, portanto, nós partimos do princípio de que se há contratação em regime de trabalho, é necessário, por conta de outrem, é necessária e é obrigatória a inscrição no sistema de segurança social. Contudo, se o Sr. Deputado tiver uma proposta concreta de aprimoramento deste artigo 18º, no sentido de se incluir uma linha de que a entidade contratante tem o dever de promover a inscrição do estudante universitário, nós estamos abertos a considerar esta proposta. Relativamente à FICAS, nós aprovamos recentemente os estatutos da FICAS, estabelecemos uma orgânica de funcionamento da FICAS, e é bom ter presente que a FICAS já gera todo o pacote, todos os programas de ação social universitária e reforçamos as competências da própria FICAS para gerir igualmente, para coordenar a gestão das residências universitárias. Está lá um artigo sobre esta matéria. Então, no quadro da organização do funcionamento da própria FICAS, julgamos que de se reforçar é a capacidade de recursos humanos para gerir este programa específico. Não implica um ajustamento na estrutura orgânica da própria FICAS, porque a FICAS já tem estrutura capaz de gerir os programas de ação social universitária. É mais uma incumbência, mas já tem uma curva de experiência que pode facilitar, digamos assim, a assunção desta responsabilidade. Portanto, dito isso, nós congratulamos com o posicionamento do Sr. Líder da bancada do PICV. De facto, esta é uma legislação que vem ao encontro das expectativas dos próprios estudantes, mas que vem reforçar os fatores de sustentabilidade económico-financeira, igualmente das próprias instituições de ensino, do ensino superior, das nossas universidades públicas e privadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Mais alguma intervenção? Creio ser um diploma se desenha muito consensual. Sra. Deputada Zila Oliveira tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Ministro, esta proposta de lei acaba por surgir como uma resposta pertinente para um problema estruturante do ensino superior que tem a ver com a questão a questão económica, a questão do financiamento do ensino superior, das dificuldades financeiras que muitos dos estudantes acabam por enfrentar. Portanto, nós acreditamos que esta proposta acaba por responder a esse desafio. E, de certa forma, reconhece a necessidade de se conciliar estudo e trabalho. Eu acredito que também por aí nós estaríamos a criar espaço para se trabalhar valores importantes, que são valores do trabalho. Portanto, já o estudante, ao sair do ensino superior e ao ingressar no mercado de trabalho, já terá alguns valores importantes.
Portanto, acaba por trazer um conjunto de aspectos que nós também consideramos importantes, que têm a ver com o facto de trazer a criação de um quadro legal específico para regular o trabalho temporário estudantil, a limitação do período de trabalho a 4 horas diárias e 22 horas semanais, que também irá permitir algum equilíbrio entre o trabalho e o tempo necessário para se dedicar ao ensino superior. É um mecanismo importante para salvaguardar o desempenho académico. A exigência de horários flexíveis ajustados às atividades letivas também acaba por reforçar essa preocupação. Também traz incentivos económicos para as entidades empregadoras, o que pode estimular a adesão, inclusive, do setor privado. Mas, de qualquer forma, a proposta acaba por trazer algumas fragilidades, pensamos, que acabam por obrigar a alguma reflexão, nomeadamente, por exemplo, o fato de proibir que estudantes exerçam outras atividades remuneradas. E aqui pergunto, Sr. Ministro, se não pode, se esta medida não se revela ou não poderá revelar-se excessivamente restritiva, sobretudo para aqueles estudantes em situação de maior vulnerabilidade económica, já que limita a sua capacidade de complementar rendimentos. Da mesma forma, os critérios de aproveitamento escolar exigidos acabam por penalizar os estudantes que enfrentam dificuldades decorrentes precisamente das condições socioeconómicas que a lei se propõe mitigar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Sra. Deputada Antonita Vieira. Sra. Deputada, Antonita Vieira, pede a palavra para que fim? Intervenção, Sra. Deputada Jaqueline Rocha. Também intervenção? Intervenção. Então tem a palavra a Sra. Deputada Antonita Vieira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhores ministros. Primeiramente, para congratular por aquela proposta ali e para falar ao longo de últimos tempos, o governo tem tomado medidas que para dar condições para pessoas que estão no ensino, tanto primário, secundário, também no ensino superior, para ter condições de estar no ensino superior. E não lembro-me, recentemente, o governo também foi disponível alojamentos para estudantes universitários, que também é uma medida que também ajuda universitários, principalmente que também de ilha. E me sendo de ilha, de uma outra ilha, que é a Ilha de Santiago, sendo de mãe, a hora que é aquele tipo de proposta ali, então fica satisfeito para mormo e se está criar cada vez mais condições para estudantes estar na universidade e se está criar, além de dar bolsa de estudo ou dar outros tipos de condições, mas dar alojamento, naquela proposta ali não tem para mormo é possível um estudante universitário tem condições de trabalho, mas está regulamentado. Para mormo estudantes universitários já dura que se está a trabalhar. Por exemplo, a mim, quando eu estudava, um estudante trabalhar, mas, no entanto, ainda tinha aquelas propostas que está ali nós diante para facilitar a minha vida lá atrás. E quem quiser também estudar, gosta ali, ele pode estudar, ele trabalhar, ele sabe como ele tem uma lei que regulamenta aquela. Ele cada fica, por exemplo, a trabalhar 8 horas de trabalho, se é um trabalhador normal. Mas ele pode fazer 4 horas de trabalho e ele sabe que ele tem um dinheiro lá que vai ajudar nessa formação. E também, que é o objetivo de que ele também está claro, ele também reforça a capacidade financeira do estudante e acaba para diminuir o risco de ele abandonar o ensino superior, mas não sabemos o que o estudante acaba para abandonar o ensino superior para modo que tem aquelas condições económicas de continuar esse estudo. Ele também melhora a condição económica também do estudante universitário e reduz a desigualdade de acesso. Ele diversifica a fonte de financiamento de curso, ele promove também a experiência profissional alinhados com competências transversais e além de que uma coisa que é importante, ajuda aquele estudante a valorizar o trabalho. Como nós, se houvesse também no que se tem ensinar meninos a valorizar
o trabalho. Também se estuda, não crê, tudo coisa de forma facilitada, mas não tem que mostrar, e cada vez mais nós jovens, por modo, e o trabalho digno, ele dignifica o homem. Mas também aquele diploma ali também, ele bem promover oportunidade de trabalho regular e formativo, facilita a transição para o mercado de trabalho, a hora que ele termina esse curso. E, de uma forma geral, ele contribui para a qualidade e sustentabilidade do ensino superior. Então, congratulo com aquele proposta ali, e fica tão feliz, não é? Nesse momento ali, para mim foi estudante trabalhador, ainda mais, mas pelos vistos que usa essa para melhorar e não está melhorar mais, juntando tudo junto com as outras medidas que o governo já tinha tomado antes. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Paula Moeira. Obrigada, Sr. Presidente. Queria falar também, é uma proposta pertinente, é uma proposta que está a ser bem acolhido para bancadas e pelos deputados, e então também beneficia estudantes, sim, mas também não deveria falar, mas tratando-se de um país arquipelágico, um país arquipelágico como o nosso, tem, portanto, exigências acrescidas de alojamento, deslocações interilhas, porque nunca tem ensino superior na tudo ilhas, na tudo concelhos, nas estruturas de ensino superior, nunca tem, portanto, exige deslocações de estudantes, e que se desloca, já não sabe, mas automaticamente não tem problemas de alojamento, porque essa casa de família, essa taxa, portanto, muitas vezes tem um problema ali em relação à matéria. Também deslocados de casa, de família, já não sei, mas exigências são muitas, não é? Essa tem, portanto, por questões de transporte e alimentação, já se tem uma alimentação em casa de família, esse tem que trata de ser alimentação, não é? E muitas outras, tem outros custos acrescidos porque não ser um país arquipelágico. Então, o que está a falar também é o seguinte: PICV, na sua proposta de ser plataforma eleitoral, essa propõe gratuitidade no ensino superior, o que também ajuda bastante na ensino, portanto, na manutenção com qualidade de estudantes no ensino superior, porque é menos um custo, embora não sei, mas tem outros custos, é menos um custo, e de que maneira? É relevante. E também, ao mesmo tempo, no SATA propõe, tem de acesso a vários lares para estudantes. Nós sabemos fazer um investimento grande e sólido na mais lares para estudantes. E isso também ajuda bastante a qualidade de estudantes na frequência de ensino superior. O que, juntando a tudo que as propostas ali, não supõe que os estudantes também têm mais conforto, também ser mais justo o acesso e também tem uma forma de estudar com mais qualidade, mais conforto e mais equilíbrio. E aquilo que não te deseja. Muito obrigado. Obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Se calhar seria bom que a gente concluísse aqui, porque nós não vamos concluir isto agora. Temos muito tempo ainda. Não é? E nós retomaríamos no período da tarde. Eu passaria palavras ao Sr. Ministro da Educação para dar os esclarecimentos levantados pelos senhores deputados e a gente suspenderia. Tenha bondade, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, neste caso. Obrigado pelas intervenções e pelo apoio ao diploma. Não, nós de facto entendemos que é necessário complementar as medidas de política que nós temos adotado de suporte social aos alunos universitários com medidas que possam incrementar a possibilidade de terem rendimentos alternativos para suportar o ensino superior. E nesta perspectiva nós encaramos as sugestões e as propostas vindas quer da bancada do CID, quer da bancada do MPD, como do PICV, como sendo positivas para melhorarmos lá onde seja necessário
aprimorar o diploma. Nós entendemos igualmente que o facto de um estudante iniciar uma experiência profissional, ainda por cima com remuneração, permite ao estudante criar um lastro de experiência que vai facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho, já em condições mais de estabilidade e com uma experiência e uma vivência no mercado de trabalho. Portanto, deste ângulo igualmente é positivo e para algumas áreas profissionais também nós encaramos que é desejável que as entidades empregadoras possam contar com mão de obra relativamente especializada em vários domínios que possa ajudar a melhorar a competitividade empresarial e a produtividade das empresas. Relativamente às questões concretas, nós podemos voltar à questão do equilíbrio entre o horário do trabalho do estudante trabalhador com a flexibilidade do horário das atividades académicas, mas a proposta de diploma já dá resposta, podemos ainda aprimorar um pouco, mas já dá uma resposta bastante razoável a esta questão. Relativamente a outros incentivos, nós devemos dizer que nós, durante este mandato, aumentamos o número de beneficiários de bolsas de estudos. Só no último ano nós aumentamos mais 500 novos beneficiários do programa de bolsas de estudos. Passamos de cerca de 1.100 beneficiários de bolsas de estudos para cerca de 1.700 novos bolseiros. Ou seja, nós incrementamos em termos de orçamentais para poder dar cobertura a estudantes com necessidades de apoio social. O programa de bolsas de estudos beneficia estudantes de todo Cabo Verde. Temos cerca de 4.100 bolseiros inscritos no programa. Isto equivale a cerca de 45% dos estudantes inscritos nas nossas universidades. Esta taxa de penetração da cobertura das bolsas de estudos é de longe superior a taxas idênticas em países com os quais fazemos comparações e, portanto, já temos uma política de bolsas de estudos bastante robusta. Não estou aqui para discutir as propostas eleitorais dos partidos, mas eu posso dizer que, do ponto de vista da equidade social, da equidade económica, a proposta da gratuitidade tem que ser discutida com profundidade, para não trazermos propostas que possam desequilibrar ainda mais os fatores de equidade social que temos em Cabo Verde. E, portanto, nós estamos a fortalecer os pilares da coesão social, da redução das assimetrias territoriais igualmente, nesta perspectiva de que é necessário os equilíbrios todos. E nesta perspectiva nós reforçamos igualmente as residências universitárias. Estamos neste momento a terminar o equipamento da residência universitária de São Vicente, que deve entrar em funcionamento brevemente. Cerca de 150 camas estarão disponíveis dentro de dias, praticamente, porque os equipamentos já estão em São Vicente a ser instalados na residência universitária de São Vicente. Concluímos aqui na praia, no bloco K em Palmarés, residências para estudantes universitários. Iniciamos já o processo de aquisição também dos mobiliários para a residência universitária da praia, que vai contemplar mais cerca de 300 camas, a acrescentar as camas que temos na Universidade de Cabo Verde. Mas nós entendemos que de facto é necessário reduzir as assimetrias e é por isso que nós apresentamos esta proposta, que nós sinalizamos o apoio geral das bancadas e nós congratulamos com este apoio, porque nós estamos a concluir aqui um processo de reforma que beneficia a consolidação das universidades, das instituições de ensino superior, mas também que beneficia os nossos estudantes, os jovens cabo-verdianos, que podem contar sempre com um programa de bolsas de estudos, de outros incentivos e de residências universitárias para complementar outras medidas como esta que estamos aqui a trazer à consideração dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. E com isto nós suspendemos aqui os nossos trabalhos para retomarmos às 15 horas. Está suspensa a sessão. Também precisam de trabalhar. É por isso que existe o Estatuto de Estudante Trabalhador na Universidade de Cabo Verde e com esta haverá oportunidade de trabalhar em 4
ou 8 horas, ou conforme for a necessidade, para poder ajudá-los. Porque nem sempre a bolsa ajuda, mas talvez alguns poderão até prescindir da bolsa e preferir trabalhar, o que irá também ajudar para que outras pessoas, outros estudantes possam ter acesso à bolsa e outros também com trabalho. E aqui também é louvável, porquê? Porque poderão ter um trabalho digno e assim não terem que trabalhar muitas vezes de uma forma que não deveriam estar a trabalhar, mas escolher o tempo para trabalhar e terem assim tempo suficiente para dedicarem aos seus estudos e ser bons estudantes, manter uma boa nota a fim de continuarem a ser abrangidos por essa lei, não é, que irá dar oportunidade aos nossos estudantes trabalhadores. Portanto, era isso que eu gostaria de dizer e alegrar com isso e que tudo possa acontecer para melhorar a vida dos nossos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Senhora deputada Jacqueline Rocha tem a palavra. Senhor Presidente, troco com a colega Isa Gandira. Bem, senhora deputada Isa Gandira tem a palavra. Muito obrigada, senhor Presidente. Queria também agradecer à colega Jacqueline. Enquanto professora de profissão, já agora para dizer à colega Janira, eu sou professora, não poderia deixar de enaltecer mais esta iniciativa do Governo em trazer para ser analisada e aprovada nesta Casa Parlamentar a lei que aprova o regime jurídico do trabalho temporário por estudante, porque esta iniciativa do Governo em combater o insucesso escolar e garantir a igualdade de oportunidade para todos os cidadãos não é de agora. Portanto, se a nível internacional o problema de insucesso escolar vem sendo discutido há várias décadas em Cabo Verde, embora tenha sido objeto de alguma preocupação, reflexão em determinados momentos, só recentemente este fenômeno despertou maior interesse das instituições educativas, da sociedade, dos sociólogos, educadores, professores, pais, encarregados de educação e passou a merecer uma atenção mais cuidada e muito particular por parte deste governo liderado pelo Dr. Ulisses Correia Silva. O esforço econômico e financeiro consentido pelo governo, visando o alargamento do ensino básico obrigatório e gratuito até o 12º ano, justifica-se pela necessidade de assegurar que os cidadãos preparados pelo nosso sistema educativo possam participar ativa e de forma competente no desenvolvimento interno do país. Com o aumento de bolsas de estudos, acesso às residências estudantis, mais esta lei, estamos a dar passos significativos na medida em que o crescimento e o desenvolvimento do país e a consequente complexificação da sociedade cabo-verdiana e do mundo demanda igualmente uma maior aposta nos homens e mulheres cabo-verdianos, que são seguramente os elementos proporcionadores da vitalidade desta sociedade, quer seja no plano social, cultural e econômico. Quero, uma vez mais, parabenizar o Governo, na pessoa do Sr. Ministro da Educação aqui presente, pela capacidade de estar sempre à altura dos desafios e procurar responder com sapiência. Esta iniciativa, para além de muitos benefícios que aqui já foram mencionados pelos colegas de manhã, particularmente com as questões financeiras, vem permitir que os jovens e adolescentes respondam àquilo que disse o filósofo Aristóteles, e posso citar: é fazendo que se aprende a fazer
aquilo que se deve aprender a fazer. Portanto, meus parabéns e congratulo-me uma vez mais com esta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Jacqueline Rocha. Prescinde. Mais inscritos? Eu creio que todo o mundo está mais ou menos sintonizado com esta lei. Sra. Deputada Zila Oliveira, tem a palavra. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. Ministro, numa altura, nós trouxemos alguma preocupação relativamente aos estágios profissionais, dado a possibilidade das empresas aproveitarem-se desses estagiários e, de certa forma, substituírem postos de trabalho permanente. Pergunto que mecanismos estão previstos para se evitar esse risco das empresas passarem a recorrer aos estudantes como mão de obra mais barata, substituindo postos de trabalho permanente. Uma outra questão tem a ver com o fato de alguma forma, essa proposta não incentiva explicitamente a articulação entre o trabalho desempenhado e a área de formação do estudante. Perdemos, de alguma forma, a oportunidade de reforçar a dimensão formativa da medida, ou seja, no sentido de criar espaço para que o estudante possa trabalhar, pelo menos lá onde seja possível, dentro da sua área de formação. Penso que é uma oportunidade que nós temos aqui, que nós podíamos trazer nessa proposta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas intervenções. Relativamente a esta última questão da Sra. Deputada Zilda Oliveira, de facto, o artigo 18º já contempla no seu número 2 que os incentivos podem ser suspensos na circunstância em que a empresa elimine postos de trabalho para contratação de pessoal, de trabalhadores estudantes. E, portanto, esta questão já está salvaguardada no próprio diploma. Relativamente aos estágios profissionais, eu não tenho aqui um posicionamento trabalhado, até porque não é uma área que me cabe enquanto ministro, mas a ideia sempre é criar espaços de integração dos jovens no mercado de trabalho. Os estágios, assim como o trabalho, o Estatuto de Trabalhador Estudante, visa exatamente criar um espaço de integração dos jovens no mercado de trabalho, criando uma curva de experiência para que a sua inserção seja igualmente fator da melhoria da competitividade e da produtividade das empresas. E neste sentido é que eu considero que os estágios são positivos, mas não tenho uma análise mais aprofundada. Relativamente a esta questão concreta do regime jurídico, sim, a questão colocada está devidamente salvaguardada. Relativamente ao alinhamento entre o campo de estudo, o campo de formação do estudante e a área de emprego, bom, é desejável que assim seja. É desejável que o estudante que esteja a frequentar um curso de informática tenha possibilidades de ter um trabalho remunerado na área da informática, assim como um contabilista que tenha, até porque é uma mais-valia e ajuda até no trabalho prático do aluno, na investigação, quase uma investigação em ação desses estudantes, que permitam que esses estudantes tenham, de facto, uma formação mais adequada e mais alinhada com as perspectivas do mercado de emprego. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Creio que estamos em condições de passar a votação na generalidade. Creio que sim. Então, pedi aos serviços que nos apoiassem.
50 deputados. Estão, neste momento, 50 deputados presentes, sendo 29 do Grupo Parlamentar do MPD, 18 do Grupo Parlamentar do PSV e 3 da UCID. Então vamos passar a votação na generalidade da proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Então a proposta de lei foi aprovada na generalidade pela unanimidade dos votos dos deputados aqui presentes, em número de 50, sendo 29 do Grupo Parlamentar do MPD, 18 do Grupo Parlamentar do PSV e 3 deputados da UCID. Portanto, aprovado. Como combinado? Sim. Durante a votação? Não, é que entra, não. Vamos então, de acordo com o combinado, vamos passar à votação na especialidade. Eu convido o Sr. Ministro a avançarmos para a especialidade. Obrigado, Sr. Presidente. Artigo 2º. Artigo 2º. Artigo 2º. Âmbito. O regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários é aplicável a todo o vínculo laboral temporário existente entre uma entidade pública ou privada e um estudante que frequenta o ensino superior no território nacional, sem prejuízo do disposto no número 3 do presente artigo. Número 2. O presente diploma é também aplicável ao trabalho temporário prestado por estudantes universitários em regime de teletrabalho. Número 3. Ficam excluídos do âmbito do presente diploma os contratos de trabalho eterno celebrados ao abrigo do Código Laboral ou do regime jurídico do emprego público. Muito obrigado. Objeções ao artigo 2º? Não há. Aprovado. Artigo 3º. Artigo 3º. Objetivos. O regime de trabalho temporário para estudantes universitários tem por objetivos: a linha A, reforçar a capacidade financeira dos estudantes, diminuindo o risco de abandono do ensino superior por razões económicas. A linha B, melhorar as condições económicas dos estudantes universitários e redução das desigualdades de acesso. C, diversificar as fontes de financiamento do percurso académico. A linha D, promover experiências profissionais alinhadas com competências transversais valorizadas no mercado de trabalho. A linha E, reduzir práticas irregulares ou ilícitas e reforçar a proteção social dos estudantes. A linha F, garantir a compatibilidade entre trabalho e frequência académica, preservando o sucesso escolar. A linha G, promover oportunidades de trabalho regulado e formativo, facilitando a transição para o mercado de trabalho após a conclusão dos estudos. A linha H, contribuir para a qualidade e sustentabilidade do ensino superior. Obrigado. Objeções ao artigo 3º? Não há. Aprovado. Artigo 4º. Artigo 4º. Requisitos necessários. São requisitos necessários para ser parte do contrato temporário para estudantes universitários. A linha A, estar matriculado durante o período de duração do contrato num ciclo de estudos que confere um grau académico numa instituição de ensino superior nacional devidamente acreditada pela autoridade competente. A linha B, não ter outro emprego remunerado. Número 2, a verificação do requisito previsto na linha A do número anterior é feita mediante a apresentação da declaração de matrícula do estudante universitário para o semestre ou ano letivo durante o qual o contrato de trabalho vigorará. Número 3, não pode ser parte de contrato temporário para estudantes universitários o estudante que não tenha aproveitamento escolar em 2 anos letivos consecutivos ou em 3 anos letivos intercalados. Número 4, para efeitos do disposto no número anterior, considera-se aproveitamento escolar a transição de ano ou a aprovação em pelo menos metade das unidades curriculares em que o trabalhador estudante universitário esteja inscrito ou matriculado. 5, considera-se ainda que teve aproveitamento escolar o trabalhador estudante universitário que não satisfaça o disposto no número anterior por causa de acidente de trabalho ou doença profissional, doença prolongada ou por ter gozado de licença de maternidade
ou de paternidade ou licença especial na gravidez de risco. Obrigado. Sr. Deputado Edna Oliveira. Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Neste artigo, no número 1, não é? A linha A estabelece como requisitos estar matriculado e a linha B não ter outro emprego remunerado. É não ter outro emprego remunerado ou é não ter emprego remunerado? Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver com o seguinte, no número 2, a verificação do requisito previsto na linha A, que é estar matriculado, não é? Faz-se por declaração de matrícula. E como é que se vai fazer a comprovação de não ter outro emprego remunerado? Eu penso que deve-se introduzir mais um número a seguir ao número 2, indicando como é que se vai comprovar que a pessoa não tem emprego remunerado. É isso. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Tem alguma proposta concreta? Tenha a bondade de avançar. Em relação à linha B, a linha B do número 1, sugeria que fosse não ter emprego remunerado e, a seguir ao número 2, acrescentar o número que seria o 3, que é a verificação do requisito previsto na linha B do número anterior é feita mediante a apresentação de declaração de rendimento emitido pela repartição das finanças ou pela entidade competente. É isso. Portanto, a verificação do requisito previsto na linha B do número 1 é feita perante declaração de rendimento Emitida pela entidade competente. Muito bem. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Zila Oliveira, pede a palavra para... Também quer. Sim, sim. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no ponto 5, faz-me alguma confusão considerar que o aluno teve aproveitamento escolar em situações, nesse caso, de acidente de trabalho, doença, licença de maternidade, etc., quando o aproveitamento escolar em si, já a palavra diz aproveitamento escolar. Então não estou a ver como é que um aluno, por exemplo, que não tenha conseguido a transição ou a aprovação no ano. Por esses motivos, nós vinhamos aqui dizer no ponto 5 que considera-se que teve aproveitamento escolar. Pergunto se não há nenhum outro termo que possa ser ali colocado em vez de aproveitamento escolar. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Senhor Ministro. Espera ali. A senhora deputada Antonita quer fazer uso da palavra antes do senhor Ministro. Tenha bondade. Obrigada, Sr. Presidente. Isso mas Hilda se acaba de falar naquele caso ali. Por exemplo, nós na escola secundária, a hora que meninos têm 3 trimestres. Na universidade, normalmente é semestre. Mas normalmente, a hora que tem esse caso de doença ou de alguma coisa durante um trimestre, o aluno está a avaliar, por exemplo, com dois trimestres. Naquele caso de como é semestre, não estou se ele conseguir fazer o primeiro semestre, já pode bem justificar a avaliação, mas se ele conseguir fazer um semestre, que está conseguir, ele próprio como um aluno, ele que está querendo transitar de ano, vai passar de ano, sabendo que ele que teve aproveitamento nem de um semestre. Então, convém licenciar que não está bem, mais especificamente, para o próprio aluno que também fica prejudicado, para o modelo poder ficar prejudicado.
naquele caso lá. Se ele conseguir fazer um semestre, seria bom. Mas se ele conseguir, já não está bem, ele poderia fazer a avaliação desde que dele próprio ele que fica prejudicado no aproveitamento na universidade. E convém que ele parte ali antes de avançar. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Isa Miranda, sim. Tenha bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. É um pedido de esclarecimento. Sr. Ministro, um estudante, na quadro daquela lei a ser aprovado, e pode querer trabalho. Na quadro daquela lei a ser aprovado, está permitir facilidade de trabalho. E tem essa facilidade, um dos requisitos é para prova, mas ele que tem outro trabalho. É isso que eu quero para esclarecer. Para candidata a essa possibilidade, que documento que pode apresentar? Porque alguém pode chegar e falar assim, mas não é igual que não comprovasse, mas mim que tem outro trabalho. Porque para ter um trabalho, não tem como apresentar uma declaração. Está falando que tem trabalho, seja da entidade patronal ou outra entidade competente. Mas para falar que tem trabalho, tem algum documento que está Creio que a questão que a senhora deputada Edna Oliveira simplesmente avançou. não se está querendo tornar isso mais claro para me perceber, mas se mim que percebe bem, provavelmente outro cabo-verdiano também pode ter essa dúvida. Mas não estamos na generalidade, estamos na especialidade. Sim, mas eu só queria ter esse esclarecimento, porque ficou esta dúvida. Muito obrigada. A especialidade é artigo por artigo, ponto por ponto, sobre matéria para apresentar proposta concreta. Saímos da generalidade. A senhora deputada Edna Oliveira deu um exemplo muito concreto em relação a esta matéria. Trouxe uma solução. Senhora deputada Délcia Almeida, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Ainda no ponto 5, Lita considera um conjunto de situações que pessoas podem caber daquele estatuto. Nunca sabe se não deve colocar outros, que está a ser também comprovado, mas tem situações que podem estar ali englobar, e aqui nunca abre nenhuma outra possibilidade, para outras situações não pode bem prejudicar, ele não pode falar, por exemplo, nas situações de trabalhadores estudantes, por exemplo, que tem família, que tem alguma questão familiar, ou tem outras situações de vida que pode ser, que pode condicionar o sucesso escolar do aluno. Entretanto, a hora que não põe taxativamente que ele nunca deixa possibilidades para outro, não pode ser, algumas pessoas podem ficar prejudicadas. Obrigado. Obrigado. Bom, então vamos pegar número por número, porque assim fica complicado. Portanto, no artigo, número 1, sim, a senhora deputada Edna Oliveira propõe a queda de outro na linha B. Em vez de ficar não ter outro emprego remunerado, para ficar não ter emprego remunerado. O senhor ministro absorve? Absorve, sim. Absorve. Depois do número 2, a senhora deputada propõe a introdução do número 3. A verificação do requisito previsto na linha B do número 1 é feita perante declaração de entidade, de rendimento emitida pela entidade competente. Absorve, senhor ministro? Também absorve. Absorve. Então, o anterior número 3 fica número 4. Sim? Mediante. Mediante. Está bem. Em vez de pela... Emitida mediante entidade. Em vez de pela. É isso? Emitida por... Não. Eu talvez ia deixar a senhora... A verificação do requisito previsto na linha B do número 1 é feita mediante em vez de perante. Mediante. Está bem. Muito bem. Então o número 3 anterior passa para o número 4, o número 4 passa para o número 5, o número 5 passa para o número 6. Aqui é que a senhora deputada Délcia Almeida levanta uma questão. Senhor ministro, quer pronunciar-se? Na verdade não é só a senhora deputada Délcia. Aliás, eu absorvo até a intervenção dela, da senhora deputada Délcia Almeida. De facto é concluir o número a dizer e outros
motivos devidamente justificados. Penso que não faz mal nenhum. Agora, a questão de fundo é a questão do aproveitamento escolar. O texto como está pode não dar resposta, pelo que nós deveríamos encontrar aqui, conjuntamente, um texto alternativo. Vou fazer aqui uma tentativa, Sr. Presidente, com a sua permissão. Sim, pode. O número 6 ficava assim: exclui-se do disposto no número anterior o trabalhador estudante universitário que não satisfaça o disposto... Bom, isto está a ser repetido. Não. Então é melhor a gente suspender o número 6. É suspender, sim, para eu tentar... Esperamos o número 6, depois vamos encontrar uma saída. Está bem. Sr. Deputado Edora Pires? Mas sim. A ideia está absorvida, Sr. Presidente. Está bem, está bem. Só a redação é que nos fala. Sr. Deputado Edora Pires? Só uma chamada de atenção. Eu acho que aqui seria melhor ficar aproveitamento universitário. Aproveitamento universitário. É o número 6? Sim, o número 6 vai se ver. É o 4, o número 4. Pronto. Pode lá ver com a senhora. Porque aproveitamento escolar já é numa fase mais... Pode lá ver com a senhora deputada Edna Oliveira. Aproveitamento escolar, aproveitamento universitário. Fala, doutora, portanto nós não criamos nenhum problema. Pronto, vamos avançar então. O artigo 4º não está aprovado ainda porque temos que trabalhar o número 6. Isto está sendo trabalhado. Pronto. Sr. Deputado Clóvis Silva, líder parlamentar do PSV, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para fazer uma pontualização aqui. Existe já em vigor um Estatuto de Trabalhador Estudante, que é de 2018. Muitas dessas matérias que eu tenho estado a ouvir aqui constam do atual Estatuto que está em vigor e que também abrange o ensino superior ou curso de formação profissional certificado pelas autoridades competentes. Era para ver como é que um e o outro encaixam, para que não corramos o risco de estabelecer depois preceitos que podem não ser concordantes. Não é? Porque a dúvida que fiquei no início era de que não se produzisse um estatuto que não abrangesse quadros da função pública, por exemplo, que já tenham um trabalho, não é? E que precisem do estatuto. Mas à luz do que está em vigor, isto já fica salvaguardado. Inclusive esta matéria referente à possibilidade de ter um emprego remunerado ou não, está coberto também pelo outro diploma que está em vigor desde 2018, porque não faz exceção, ou seja, é um estatuto que qualquer um pode solicitar, mesmo que já tenha um emprego, e que lhe facilita com os horários para poder frequentar o ensino, seja primário, seja secundário, seja superior, seja formação técnico-profissionalizante também. Pode não haver necessidade de nós também prevermos aqui muitas dessas matérias, porque já estão lá e acaba por ficar depois derrogado, não é? Muitas das matérias que estão lá e que estão aqui também. Não sei como é que isto se casa, se o Sr. Ministro teve isso em consideração, para que fique mais fluida também a aprovação dos artigos a seguir. Obrigado, Sr. Líder Parlamentar. Sr. Deputado Edna Oliveira tem a palavra. Sr. Presidente, é sobre essa proposta. Eu acho que o regime do trabalhador estudante tem um objetivo diferente deste diploma. No regime do trabalhador estudante, a pessoa é um trabalhador que decide estudar. E então, nesse regime, o que é que se estabelece? As condições, como é que uma pessoa que trabalha para garantir algum equilíbrio, não é? Entre o tempo que a pessoa que trabalha, o tempo que ele dedica ao seu posto de trabalho e o tempo que ele dedica ao estudo. Neste caso é diferente. Neste caso estamos a regular a situação de uma pessoa que é estudante e está-se a prever a possibilidade desse estudante poder ter um trabalho temporário para lhe permitir ter algum rendimento para o apoiar nos estudos. Por isso eu acho que aqui o âmbito e o objetivo dos dois diplomas não brigam entre si e são diferentes. Obrigado. Então, vamos passar ao artigo
Ao artigo 5º, aguardemos pela redação que está sendo feita. Sr. Ministro, artigo 5º. Artigo 5º. Entidades empregadoras. Número 1. O Estado, os municípios ou quaisquer entidades públicas ou privadas constituídas nos termos da lei, com situação regularizada em matéria de licenciamento fiscal e de segurança social, que exerçam a sua atividade no território nacional, podem contratar temporariamente estudantes universitários ao abrigo do presente diploma. Número 2. As entidades interessadas em contratar temporariamente estudantes universitários devem registar-se junto da entidade gestora do trabalho temporário para estudantes universitários. Obrigado. Objeções ao artigo 5º? Senhora deputada Carmen Martins, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, não é nenhuma objeção, mas por uma questão de clareza. O Sr. Ministro leu do presente diploma. Aqui está da presente lei, no número 1 do artigo 5º. Obrigado. Sr. Ministro, da presente lei? Número 1 do artigo 5º. Bom, na proposta distribuída aos senhores deputados, de facto está ao abrigo da presente lei. Sim, sim. Eu vou, se calhar, ler a partir desta proposta, sim. Muito bem. Então, o artigo 5º, com essa observação da senhora deputada Carmen Martins, fica aprovado. Artigo 6º. Artigo 6º. Entidade gestora. Número 1. O Programa de Trabalho Temporário para Estudantes Universitários é gerido pela Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social Escolar Eficaz, na qualidade de entidade gestora. Número 2. Compete à entidade gestora, a linha A, divulgar as oportunidades de trabalho temporário para estudantes universitários. A linha B, garantir a objetividade, a imparcialidade e a transparência na gestão do programa. A linha C, apoiar os estudantes universitários interessados na apresentação de candidaturas. A linha D, receber e avaliar as candidaturas. A linha E, selecionar as candidaturas para validação das entidades empregadoras. A linha F, atuar como intermediária entre os estudantes universitários e as entidades empregadoras, garantindo qualidade nas relações. A linha G, supervisionar a execução dos contratos de trabalho temporário para os estudantes universitários, garantindo que os objetivos e a lei sejam cumpridos. E a linha H, produzir e divulgar relatórios anuais com dados estatísticos sobre o número de beneficiários atingidos anualmente e resultados alcançados a nível da empregabilidade e financiamento do ensino superior. Número 3. Compete ainda à entidade gestora proceder à regulamentação dos procedimentos de candidatura e seleção de estudantes universitários para celebração de contratos de trabalho temporário, bem como dos mecanismos de supervisão da execução dos contratos celebrados. Número 4. O disposto nos números anteriores não prejudica as competências legais atribuídas à Inspeção-Geral do Trabalho e à Direção-Geral do Trabalho no âmbito das relações laborais. Obrigado, Sr. Ministro. Objeções ao artigo 6º? Não há. Aprovado. Artigo 7º. Artigo 7º. Candidatura. Número 1. A candidatura do estudante universitário ao trabalho temporário é feita através de plataforma informática disponibilizada no sítio da internet pela entidade gestora. Número 2. A plataforma informática padroniza e integra os dados e a informação necessários para a gestão das candidaturas, verificação das condições de elegibilidade, avaliação, aprovação, colocação e seguimento dos estudantes universitários. 3. Os documentos exigidos para a candidatura são a linha A, documento de identificação, a linha B, certificado de habilitações literárias ou de formação profissional e a linha C, comprovativo de matrícula com indicação do ciclo de estudos e instituição de ensino superior. Número 4. As candidaturas são avaliadas e selecionadas pela entidade gestora ou por quem designar e são avaliadas pela entidade com a qual o candidato pretende celebrar o contrato de trabalho temporário. Número 5. Compete às entidades empregadoras validar as candidaturas apresentadas pela entidade gestora, recorrendo a entrevistas com os candidatos ou aplicação de testes, se necessário. Número 6.
O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de celebração de contratos de trabalho temporário para estudantes universitários sem a intermediação da entidade gestora, desde que esta o valide posteriormente mediante o respectivo registro na plataforma informática. Muito obrigado, Sr. Ministro. Objeções ao artigo 7º? Não há. Aprovado. Artigo 8º. Artigo 8º, forma do contrato. Número 1. O contrato de trabalho temporário para estudantes universitário deve ser reduzido a escrito, sendo celebrado em 3 exemplares, ficando um para cada uma das partes contratantes e a outra enviada para a entidade gestora. Número 2. A falta de redução a escrito presume-se imputável à entidade empregadora e não afeta os direitos que do contrato decorram para o trabalhador estudante universitário, incluindo a faculdade de invocação em juízo. Obrigado. Objeções ao artigo 8º? Não há. Aprovado. Artigo 9º. Artigo 9º. Duração do contrato. O contrato de trabalho temporário de estudante universitário tem a duração acordada entre as partes, mas não pode ultrapassar os 12 meses correspondentes ao ano letivo, 1 de setembro a 31 de agosto, sem prejuízo de renovação. Número 2. O período de vigência do contrato de trabalho de estudante universitário não pode ser superior ao período de validade da matrícula do trabalhador estudante universitário, referida no número 2 do artigo 4º. Número 3. O contrato deve mencionar o prazo estipulado sob pena de ser considerado celebrado pelo prazo máximo fixado no número 1. Obrigado. Alguma objeção ao artigo 9º? Não há. Aprovado. Artigo 10º. Artigo 10º. Renovação. Número 1. O contrato pode ser renovado sucessivamente por períodos iguais ou diferentes, mas a duração global máxima do contrato, incluindo suas renovações, não pode ultrapassar a duração normal do ciclo de estudos em que o estudante universitário está matriculado. Número 2. A renovação do contrato depende do acordo entre as partes e da manutenção dos requisitos previstos no artigo 4º, nomeadamente da entrega do comprovativo de renovação da matrícula ou da nova matrícula para o ano letivo, durante o qual o novo prazo contratual vigora. Obrigado. Objeções ao artigo 10? Não há. Aprovado. Artigo 11. Artigo 11. Período normal de trabalho. Número 1. O período normal de trabalho do estudante universitário não pode ser superior a 4 horas por dia e 22 horas por semana. Número 2. Por acordo entre as partes, os limites fixados no número anterior podem ser aumentados durante os meses de agosto e setembro, desde que não ultrapassem os limites gerais do período normal de trabalho estabelecidos no Código Laboral. 3. O trabalhador estudante universitário não pode ser sujeito a prestação de trabalho extraordinário nem a regime de turno. Obrigado. Objeções ao artigo 11? Não há. Aprovado. Artigo 12. Artigo 12. Horário. O horário de trabalho do trabalhador estudante universitário deve ser flexível, não coincidente com o período das atividades letivas e deve permitir a deslocação atempada para o estabelecimento de ensino e a frequência assídua das aulas. Alguma objeção ao artigo 12? Não há. Aprovado. Artigo 13. Artigo 13. Remuneração. O trabalhador estudante universitário tem direito a uma remuneração mensal justa, segundo a natureza, a qualidade e a quantidade do trabalho prestado. Número 2. A remuneração do trabalhador estudante não pode ser inferior à retribuição mínima mensal garantida aos trabalhadores por conta de outrem, sujeitos ao regime do Código Laboral ou da administração pública, consoante os casos, na medida equivalente ao trabalho efetivamente prestado. Obrigado. Alguma objeção ao artigo 13? Não há. Aprovado. Artigo 14. Artigo 14. Direitos e deveres das partes. O trabalhador estudante universitário e o empregador gozam de todos os direitos e estão vinculados aos deveres gerais previstos nas leis laborais e no Estatuto de Trabalhador Estudante, desde que não sejam contrários aos objetivos prosseguidos pelo regime do trabalho temporário para estudantes universitários. Alguma objeção ao artigo 14? Não há. Aprovado. Artigo 15. Artigo 15.
controle da assiduidade e do aproveitamento do trabalhador estudante universitário. O empregador tem o direito de controlar a assiduidade e o aproveitamento do trabalhador estudante universitário, podendo solicitar-lhe todas as informações e comprovativos para o efeito. Obrigado. Alguma objeção ao artigo 15? Não há. Aprovado. Artigo 16. Artigo 16. Causas especiais de cessação. Número 1. Para além das causas de cessação de contrato de trabalho previstas no Código Laboral e no regime do emprego público, o contrato de trabalho temporário de estudantes universitários cessa por caducidade quando se verifique alguma das seguintes situações. A linha A. Após o decurso do prazo correspondente ao seu período de duração inicial ou da prorrogação. A linha B. A anulação ou suspensão da matrícula do trabalhador na instituição de ensino superior que prestou a declaração ao abrigo do número 2 do artigo 10º, salvo a apresentação da nova declaração por outra instituição do ensino superior nacional acreditada. A linha C. Exercício de outra atividade remunerada por conta de outrem. A linha D. Prestação de falsas declarações no âmbito do processo conducente à celebração do contrato ou relativos a factos constitutivos de direitos, bem assim quando estes sejam utilizados para outros fins. Número 2. A cessação do contrato temporário para estudantes universitários deve ser comunicada imediatamente pelo empregador à entidade gestora. Obrigado. Objeções ao artigo 16? Não há. Aprovado. Artigo 17. Artigo 17. Compensação por fim do contrato. Número 1. A caducidade do contrato por efeito do decurso do prazo inicial ou prorrogado confere ao trabalhador estudante universitário o direito à compensação prevista no Código Laboral para caducidade do contrato de trabalho a termo certo. Número 2. O disposto no número anterior não é aplicável quando a não renovação do contrato de trabalho decorra da vontade do trabalhador estudante universitário ou da não manutenção dos requisitos previstos no artigo 4º. Obrigado. Objeções ao artigo 17? Não há. Aprovado. Artigo 18. Artigo 18. Segurança social. Número 1. As pessoas coletivas e singulares enquadradas no regime de contabilidade organizada que contratem estudantes universitários ao abrigo da presente lei beneficiam da isenção relativamente às prestações devidas pela entidade patronal para os regimes obrigatórios de segurança social. Número 2. O incentivo previsto no número anterior aplica-se apenas aos contratos com duração não inferior a 1 ano que se refiram a trabalhadores estudantes universitários inscritos na Segurança Social e que não tenham implicado redução ou eliminação de postos de trabalho, pressupondo ainda que a entidade patronal tenha pago as prestações devidas pelo trabalhador à entidade gestora dos regimes obrigatórios de segurança social. Número 3. Anualmente, faz-se uma avaliação do cumprimento das obrigações derivadas deste incentivo. Número 4. O Estado reembolsa a entidade gestora dos regimes obrigatórios de segurança social pela perda da receita não arrecadada decorrente do incentivo a que se refere o presente artigo. Obrigado. Objeções ao artigo 18? Senhor Deputado, o líder parlamentar do PSV tem a palavra. Apenas uma proposta para complementar, Sr. Presidente. No número 1 do artigo 18, portanto, acrescentar-se ao final, depois de Segurança Social, o seguinte texto: aplicando-se, no que se refere às obrigações de inscrição dos estudantes, as disposições previstas no regime geral. Na sequência da proposta que tinha feito na generalidade, à discussão do... Aplicando-se, vírgula, no que se refere às obrigações de inscrição dos estudantes, as disposições previstas no regime geral. Para não ter que repetir Segurança Social, novamente. Muito obrigado. Sr. Ministro, absorve? Absorvido. Aliás, já tínhamos absorvido. Muito bem. Pronto, então, com este acréscimo, fica aprovado o artigo 18. Artigo 19. Artigo 19. Incentivos fiscais. Número 1.
A remuneração paga ao trabalhador estudante universitário durante o período de vigência do contrato está isenta de imposto sobre rendimento de pessoas singulares, IRPS, e de quaisquer taxas. 2. Os sujeitos passivos de IRPS e de imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, IRPC, com contabilidade organizada, podem deduzir a coleta 25% do valor pago para cada estudante universitário contratado durante a duração do contrato. Número 3. O benefício previsto no número 1 não é cumulativo com o previsto na linha C do número 1 do artigo 16º do Código de Benefícios Fiscais e com as demais medidas de incentivos fiscais em matéria de emprego. Bem, alguma objeção ao artigo 19? Não há. Aprovado. Artigo 20. Artigo 20. Regime subsidiário. Número 1. Em tudo o que não estiver especialmente previsto na presente lei, são aplicáveis subsidiariamente as normas do Código Laboral ou do regime jurídico de emprego público, conforme a natureza do vínculo e desde que não sejam contrárias aos objetivos prosseguidos pelo regime do trabalho temporário para estudantes universitários. 2. Caso o trabalho seja prestado em regime de teletrabalho, é aplicável supletivamente o disposto no diploma que regula o exercício de atividade laboral em regime de teletrabalho. Muito obrigado. Objeções ao artigo 20? Não há. Aprovado. Artigo 21. Artigo 21. Disposição transitória. Até entrar em funcionamento da plataforma informática referida no artigo 7º, o registro das entidades interessadas em contratar estudantes universitários e as candidaturas destes podem ser feitos presencialmente junto dos serviços da entidade gestora ou através de correio eletrónico. Muito obrigado. Alguma objeção ao artigo 21? Não há. Aprovado. Passemos ao artigo 4. Quarto. Estávamos com um trabalho a fazer na linha 6. No número 6. Sim, número 6. Já está com... Está bem. Senhor Ministro, avance. No atual número 6. O número 5. 5 e 6? Está bem. Pronto. Então vamos lá. Número 5. O número 5. Artigo 4º, número 5. Considera-se como tendo tido aproveitamento escolar a situação do trabalhador estudante universitário, o que não satisfaça o disposto no número anterior por causa de acidente de trabalho ou doença profissional, doença prolongada ou por ter gozado de licença de maternidade ou de paternidade ou licenças especiais. Especial. Sim. Alguma objeção ao número 5? Não há. Número 6. A número 6 é igualmente equiparada a aproveitamento escolar a situação do trabalhador estudante universitário que não satisfaça o disposto no número 4 por outros motivos devidamente justificados e comprovados, desde que reconhecidos pela entidade empregadora ou pela autoridade competente. Obrigado. Com esses reparos, alguma objeção ao artigo 4º? Não há. Aprovado. Artigo 1º, Sr. Ministro. Artigo 1º, objeto. O presente diploma prova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. Obrigado. Alguma objeção ao artigo 1º? Não há. Aprovado. Artigo 22. Sim, já tinha o martelo levantado. Ao mesmo tempo levantou a mão. Pode... Obrigada, Sr. Presidente. Não é só para fazer a mesma correção anterior que a colega Carmen tinha feito. O Sr. Ministro leu o presente diploma. Está bem. Aprova o regime jurídico, mas É aqui nós temos a presente lei. Tem razão. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, com este reparo fica aprovado o artigo 1º. Agora vamos ao último artigo, que é o artigo 22. Artigo 22. Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Muito obrigado. Alguma objeção ao artigo 22? Não há. Aprovado. Então, o diploma já está habilitado para passar a votação na generalidade. Aliás, é o que a gente vai fazer daqui a nada com... Não, final global. Final global. É isso, tem razão. Final global. Porque a generalidade já está feita. Tem razão. Então vamos para as votações. Temos... Vamos ver a sala, vamos ver as condições da sala. Bom, neste momento estão na sala 48 deputados, sendo 29 do grupo parlamentar do MPD, 18 do grupo parlamentar do PSV e 3 da UCID. Então, vamos passar à votação final global da proposta de lei que procede à segunda alteração ao Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência, EAPS, aprovado pela lei número 61/3 romano/89, de 30 de dezembro. Quem vota a favor? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Então, a proposta de lei que procede à segunda alteração ao Estatuto de Aposentação e da Pensão de Sobrevivência, EAPS, aprovado pela lei número 61/3 romano/89, de 30 de novembro, mereceu na votação final global os votos dos 48 deputados aqui presentes, sendo 29 do grupo parlamentar do MPD, 16 do grupo parlamentar do PSV e 3 da UCID. Portanto, aprovado. Entrou um deputado agora, não é? Nós estávamos em processo de votação. Em processo de votação não se abre a porta. Vocês sabem disso, não sabem? Estávamos em processo de contagem, estávamos em processo de votação. Senhor deputado Santa Cruz, meu amigo, é assim que as coisas funcionam. 2, 4, 6, 8. Agora 18, né? Portanto, para o diploma anterior foram 48 votos. 48. 29, 16, 3. Agora já entraram mais 2 deputados. Então já entraram mais 3. Okay. Entraram mais 3 deputados. Portanto, ficam na sala agora 51. Aliás, estão na sala 51 deputados, sendo 30 do grupo parlamentar do MPD, 18 do grupo parlamentar do PSV e 3 da UCID. Então vamos passar à votação final global da proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 48, 10 romano 2025, de 4 de abril, que aprova o Estatuto dos Municípios. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 48/10 romano/2025, de 4 de abril, que aprova o Estatuto dos Municípios, mereceu na votação final global
os votos favoráveis de 33 deputados, sendo 30 do Grupo Parlamentar do MPD e 3 dos senhores deputados da UCID aqui presentes, nenhum voto contra e 18 abstenções do Grupo Parlamentar do PAICV. Portanto, fica aprovado. Passemos agora à votação final global da proposta de lei que cria a Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas e Gestores de Cabo Verde. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. A proposta de lei que cria a Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas e Gestores de Cabo Verde mereceu na votação final global a unanimidade dos votos dos senhores deputados aqui presentes em número 51, sendo 30 do Grupo Parlamentar do MPD, 18 do Grupo Parlamentar do PSV e 3 dos senhores deputados da UCID aqui presentes. Portanto, aprovado. E por último, temos a proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários. Também votação final global. Quem vota a favor? Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Então, esta proposta de lei que aprova o regime jurídico de trabalho temporário para estudantes universitários mereceu na votação final global a aprovação pelos votos de todos os deputados aqui presentes em número de 51, sendo 30 do Grupo Parlamentar do MPD, 18 do Grupo Parlamentar do PSV e 3 dos senhores deputados da UCID aqui presentes.